Fala, povo! Estamos aqui para a aula 71 do nosso curso de Química para o Enem, falando hoje de principais reações inorgânicas, tá? Vamos fazer duas aulas dessas para ficar um pouco menor e mais fácil de aprender, tá? E nessa aula de hoje a gente vai falar de algumas daquelas que são mais importantes, que essas a gente tem que saber, tá? E nos ajuda muito. Bom, o primeiro tópico que a gente vai falar aqui são das reações de ácidos e bases, pessoal. Nesse caso, tem uma série de reações que vão ser muito úteis, tá? Então, a primeira, obviamente, é aquela que a gente mais discute, mais fala. Então, se eu tenho um ácido, por exemplo, e uma base, aqui eu estou falando de casos de arrênios, tá? Um ácido e uma base vão reagir formando um sal mais água. Fala assim, mas tem exemplo? Vai ser sempre assim? Sim, vai ser sempre assim. Eu posso mostrar um exemplo para ficar mais prático, tá? Por exemplo, aqui, ó, colocando exemplificadamente para vocês verem. Opa, deixa eu tirar essa pontinha a mais aqui. Se eu pegar lá, vou pegar um ácido diferente, né? Vamos pegar o H3PO4 aquoso mais uma base de cálcio, por exemplo, tá? Que é pouco solúvel. Então, o que vai dar nesse caso aqui? O segredo aqui, pessoal, é que, como já falei na aula passada, é uma dupla troca. Então, sempre eu vou ter que quebrar ou tirar o H do ácido e o meu amigo o H da base, tá? Para ficar bacana de entender, a gente faz assim, eu sempre separo o H do resto e o OH- do resto. É o jeito mais prático de compreender isso aqui, tá? Dessa maneira, eu vou ter que o H tem NOx mais 1 sempre, então sobra para o PO4 ser menos 3, porque se de um lado eu tenho 3 vezes 1, que dá mais 3, do outro lado eu tenho que ter menos 3 para zerar a conta, que é uma molécula sem carga. Do lado da base é a mesma coisa, a hidroxila é menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, o cálcio mais 2, e faz todo sentido porque o cálcio é a metal da família 2, tem NOx 2, tá? Beleza. Agora eu vou fazer a troca dos cátions e ânions dos envolvidos aqui. Então, ó, o Ca, que é o cátion da base, pega o ânion do ácido, formando CaPO4, só que não está certo, obviamente. Por quê? O Ca é mais 2 e vai continuar a ser mais 2, porque, como eu já disse, a reação de neutralização é uma reação que não é de oxirredução. E o PO4 é menos 3, então ele continua sendo menos 3 também. Só que essa conta não fecha, então tem que fazer uma adaptação aqui. Essa adaptação a gente fala, né, na prática, é a regra da Xuxa, ou a regra do Pai Mei que eu costumo falar, que é o que? Você troca os índices aqui. O 2 do cálcio vem para cá, como índice estequiométrico do fosfato, e o 3 do fosfato vem para cá, como índice estequiométrico do cálcio. Esse cara aqui é insolúvel, tá? Isso até explica a regra de Berthelot porque essa reação acontece. E além disso, como sobrou H mais e H-, sempre que sobrar H mais e H-, pessoal, o destino é virar água, tá? Bom, aí você fala assim, bom, acabou, né? Só não acabou ainda em geral, eu tenho que balancear esse processo, de forma que eu tenho aqui, ó, perdão, começa pelo cálcio. Tem um cálcio de um lado e 3 do outro, então vale botar 3 aqui. Tenho 2 fósforos aqui e 1 aqui, então eu boto 2 aqui. Dessa forma eu vou ter de oxigênios depois 2 vezes 4, 8. Antes eu tenho 2 vezes 4, 8, mais 6. 8 mais 6 dá 14. 14 menos 8 daqui dá 6, então aqui tem que ser, 6 também, para poder fechar a conta. Vamos ver se os hidrogênios vão dar certo. 6 vezes 2, 12. Aqui 3 vezes 2, 6. Com 2 vezes 3, 6 dá 12. Certinho. Essa é a equação, então, balanceada, nesse caso de ácido e base. Tá? Uma reação muito comum. Aí você pensa assim, bom, beleza, mas só ácidos e bases vão sofrer reação de neutralização, pessoal? Na verdade, não.
E aí eu vou colocar um item à parte aqui para você poder lembrar disso, tá? Reação de coisas ácidas, entre aspas, com coisas básicas. O que entra nesse processo aqui? Bom, tudo que tiver caráter ácido com aquilo que tiver caráter básico vai formar a reação. Então os casos mais legais que a gente tem que saber aqui é o seguinte: um óxido ácido, que é o anidrido, né? Ele vai reagir com base formando sal e água. Vocês querem um exemplo? Agora, por exemplo, isso aqui, ó, que é o meu amigo CO2, que é um óxido ácido, que é capaz de reagir com KOH, que é uma base, formando sal e água. Nesse caso, é só você tem que lembrar, na verdade, que o CO2 vai manter o NOx, né? Então tem que montar aqui um sal que derive do NOx CO2. E aí tem uma estratégia muito simples que eu gosto de fazer nesse caso. Bom, se o óxido ácido é aquele que reage com água e forma base, isso aqui está no meio aquoso de certa forma, forma ácido, isso aqui está no meio aquoso de certa forma, eu puxo no cantinho uma reaçãozinha para poder entender. CO2 mais água formaria H2CO3. Opa! Se ele forma H2CO3, então o ânion que me interessa aqui é o CO3 menos 2. Pronto. Já resolvi metade do problema já. Para a base, a questão fica sendo a mesma de antes, né? Separo entre cátion, perdão, deixa eu usar o padrão que eu usei antes. Cátion mais 1, hidroxila menos 1. Então vai ficar assim, ó. Eu vou ter o potássio mais 1. E aí, como você não consegue identificar de cara o ânion que vem do CO2, você faz essa reaçãozinha com água para achar o ânion formado em meio aquoso, que é o CO3 menos 2. Então ficou assim, ó, K mais e CO3 menos 2. Como não está tudo balanceado, falta só passar o 2 para cá, que 2 vezes 1 dá 2, menos 2 zera. Isso aqui em meio aquoso, mais água, lindamente colocada aqui. Beleza? Jeito prático de achar. Falta balancear, então tem que botar 2 potássios aqui e um carbono, 3 oxigênios mais 1, 4, 2 hidrogênios, tudo certinho. E essa é uma reação importante, tá? Principalmente porque o CO2 é um óxido ácido muito comum na atmosfera e sofre muitas reações com coisas básicas no meio ambiente. Então fica ligado nisso aqui, tá? O Enem já gostou de trabalhar com isso já e sempre gosta de trazer algo desse tipo. O outro caso aqui ainda dentro desse mesmo subitem, né, seria o inverso. Se eu pegar ácido mais óxido básico, dando sal mais água. Bom, vamos para um exemplo também. Agora eu tenho que pegar um ácido determinado, né? Deixa eu pensar em um aqui. A gente pode pegar, para facilitar a vida aqui de análise, o HCl. Primeiro que ele é muito comum no meio reacional, né? Vou pegar o HCl e vou pensar num óxido básico aqui. Pode ser, por exemplo, esse cara aqui, ó. Que é a ferrugem, tá? Com um dos componentes da ferrugem, que é o óxido de ferro, óxido férrico. Ele é um óxido básico, ele forma base quando hidrolisado, tá? E o que vai dar isso aqui? Bom, vamos ver. Da mesma maneira, pessoal, aqui está um pouco mais fácil, tá? Eu não tenho que fazer essa reação para determinar o NOx do ferro aqui. Basta que eu faça análise dos NOx. Então o O é menos 2, o ferro é mais 3 e vai continuar sendo mais 3. Quem vai sofrer a
dissociação aqui, ou a ionização no caso, vai ser o ácido, vai liberar H+, e Cl-. Então, basta que eu reúna agora, aqui é bem mais fácil, o metal da base, ou do óxido básico, e o ânion que vem do ácido. Beleza. O ferro é mais 3, o cloro é -1, para controlar aqui, para contornar aqui o erro de cargas, basta que eu bote um 3 aqui embaixo. Isso aqui é o cloreto férrico, é um pozinho. Mas ele é solúvel, bem solúvel, tá? E aí, esse camaradinha vai formar com água. Por isso que vai ficar solúvel no caso. Se fosse um ambiente que tivesse sem água, esse cara possivelmente seria um precipitado, tá? Como é que fica aqui o balanceamento? Eu usei 2 ferros. Antes você tem que ter 2 ferros. Depois, 2 vezes 3 cloros, 6 cloros. 6 Hs, tem que ter 3 Hs pelo menos aqui. 3 oxigênios, 3 oxigênios. Tá tudo correto, beleza? Então essa é meu exemplo de ácido com óxido básico. Tá, mas se eu seguir essa análise aqui, tem uma outra possibilidade ainda que eu posso ter, que é fazer uma reação envolvendo óxido ácido e óxido básico. É possível. Vou te falar que é. Só tem uma pequena diferença, tá? Óxido ácido mais óxido básico forma sal. Aqui eu não formo água. Então vamos ver um exemplo aqui agora. Vou pegar um óxido ácido famoso, que é o SO3. O SO3, galera, é um óxido ácido reagindo com, por exemplo, o Na2O, que é um óxido básico, tá? Talvez seja a reação mais fácil de identificar. Aqui basta que eu some todos eles do jeito que eles estão ali, numa ordem, partindo do metal em direção a metal mais eletronegativo. Então, seria Na2SO4. Esse cara aqui, na verdade, se for em meio aquoso ainda, vai ficar lá dissolvido em água, tá? Mas eu não formo água a partir dessa reação. A água que tem, a água que existe somente no meio. Então, esse aqui é um caso bem bacana, bem famoso e muito útil, porque economiza muito tempo nosso, pensando em outras possibilidades de reação e tal e coisa, beleza? Então, nesse grupo que eu coloquei aqui agora, dessas 3 reações de coisas básicas e coisas ácidas, vale a pena você ficar ligado. E tem um outro último grupo dessa aula que eu quero passar para vocês, que é uma que eu já falei, mas só para lembrar, tá? Reação de óxidos com água. Isso aqui é muito importante, isso aqui quebra muito galho, tá? E eu tenho 2 casos clássicos aqui. Que são quais? Óxido ácido mais água sempre vai dar ácido. Como é que funciona isso? Vamos pegar o quê? Deixa eu só corrigir, ficou muito feio isso aqui. Vou pegar o quê? Vou pegar o... pode ser um diferente que a gente não fez ainda. Vou pegar esse aqui, ó. Cl2O5 gasoso mais água vai dar alguma coisa. Então vamos ver como é que fica isso aqui. Nesses casos, o que eu tenho que fazer é somar todos os átomos. E a técnica que eu gosto de ensinar para o pessoal é somar e depois simplificar.
em vez de ficar pensando em inox, já fica mais rápido aqui. Então soma todo mundo e bota o H na frente, o O no final e o elemento diferente do de H hidrogênio no meio, de H e oxigênio no meio. Então ficaria H2, Cl2, O6. Só que você vê que dá para simplificar isso aqui, né? Então, por dar para simplificar, você não faz H2Cl2O6, você faz HClO3 duas vezes, que dá origem ao meu ácido clórico, tá? E aí, ó, essa que é a grande vantagem, que eu repito e insisto nisso. Se o primeiro cara que eu tinha lá era o óxido clórico, pelo NOx mais 5, né? É o óxido clórico. Aqui eu vou ter o ácido clórico. O nome é o mesmo, o nome não muda, tá? Isso funciona também para bases. Se eu pegar lá um óxido básico frenético com água, ele vai me dar base. Opa! Que lindo isso aqui. Se o óxido básico reage com água e dá base, o que eu quero dizer com isso? Vamos ver. Quero dizer o seguinte: se eu pegar uma base, pegar uma base mais chata, tá? Vou pegar esse aqui, ó, FeO, óxido ferroso, mais água. O que vai dar? Bom, aqui o jeito, pessoal, é um jeito um pouco diferente, mas que funciona igualmente bem, não tem problema. Tem que achar primeiro o NOx do metal, tá? Então ferro aqui é mais 2, porque o oxigênio é menos 2. E lembra que o NOx nunca muda nessas reações aqui de ácido base com água, ou ácido mais base. As neutralizações em geral e as reações com água para óxidos, ácidos e óxidos básicos não geram mudança de NOx. Ela gera somente uma reorganização atômica, tá? Então, ou seja, só muda a posição das ligações, ou quanto liga, ou como vai ligar. Mas o NOx, a perda e ganho de elétrons, não vai alterar em nada. Então, nesse caso aqui, eu vou repetir esse metal aqui. Desculpa pela cor. Vou repetir esse metal aqui, tá? Ferro. E vou botar o NOx dele, mais 2. Como eu tenho que formar base, base sempre tem hidroxila, tem OH-. Entendi. Então olha só, se eu tenho OH- aqui, tenho ferro com o NOx dele bem estipulado, o que eu tenho que fazer agora simplesmente é a regra da Xuxa que a gente fala, né? A regra do pai meio, inverter os coeficientes. Com isso, o 2 vem para cá e o 1 vem para cá. Pronto. Já achei o meu amigo hidróxido ferroso aí, tá? Que é sólido, ele é muito pouco solúvel, tá? Então aqui eu tinha o óxido ferroso e aqui eu tenho o óxido, polguei. Se eu tenho óxido ferroso antes, eu vou gerar uma base, eu estou empolgado, que é o hidróxido, de nome igual, hidróxido ferroso. Então o nome não muda de antes para depois, nesse caso, só muda o nome da função, obviamente, né? Mas a essência do nome permanece a mesma, tá? Então a gente viu aqui nessa aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 reações. São reações muito importantes, então peço que você tome cuidado. São reações comuns, não só em Enem, tá, gente? Em qualquer vestibular que você faça que tenha química, são reações muito exigidas que podem fazer diferença para vocês, tá? Próxima aula a gente vai ver outras reações envolvendo metais, principalmente, que são importantes, que é bom de tomar cuidado com elas. Tá bom, pessoal? Então, no mais, agradeço muito a atenção de vocês aí e nos vemos na aula 71. Grande abraço, valeu!